Dizem algumas pessoas que o ano só começa depois do carnaval. Então, feliz 2020 para vocês que estão vendo esse vídeo ao vivo, ou para alguém, para vocês que vão ver esse vídeo gravado no nosso canal. Então, um feliz ano novo para vocês. Mas nós começamos, normalmente nós restauradores, né, nós começamos, temos o hábito, né, de começar o nosso ano já nos primeiros dias do ano e finalizar ele também nos últimos dias do ano, né? Então, todos os nossos amigos, todos os restauradores que eu conheço já estão aí trabalhando, né? Graças a Deus o ano está bastante aquecido, apesar de todas as controvérsias, apesar do coronavírus que às vezes baixa a, as bolsas de valores, né? São afetadas, né, pelo coronavírus, o nosso trabalho não foi afetado. Tá tudo bem, tá tudo bom, talvez para algumas pessoas não tanto, mas para nós que já estamos no mercado há algum tempo, a tendência é que a gente continue como sempre passou todos esses anos. Nós já passamos em 14 anos, já teve a crise dos Estados Unidos, já teve uma série de coisas que interferiram, uma série, teve 4 vezes, trocamos de presidente, não mais de 4 vezes, a gente já trocou de presidente, nós já tivemos várias epidemias, vários tipos de gripe, N1 e uma série de coisas, e essas coisas não costumam afetar o nosso trabalho, tá? Às vezes dá uma diminuída, mas quando você cria o teu know-how, quando você cria os teus clientes, que um passa você para o outro, é muito difícil que você fique muito, muito tempo sem trabalhar. Então, eu queria pontuar hoje com vocês algumas coisas que eu acho muito, muito importante. É que as pessoas, eu fui recentemente numa loja, nós trabalhamos essa terça-feira de carnaval. Eu até brinquei com alguns colegas, né, que estava todo mundo unidos, né, as escolas de samba, unidos do Viradouro, unidos da estação de Mangueira e assim sucessivamente. E eu passei para alguns amigos que eu estava no Unidos da Remoção de Cera, né? Porque nós estávamos esse carnaval trabalhando no Ardose. Então a gente trabalhou segunda, terça, hoje nós somos uma sequência de 2 clientes. Mas o que eu gostaria de pontuar com vocês, e eu percebi que é uma dúvida de muitas, muitas, muitas pessoas, e que a gente sempre acha um removedor de cera, e a gente acha que vai ser muito difícil alguém superar aquele removedor. Então um amigo meu passou umas fotos, eu ia fazer uma ardose com uma cera muito, muito antiga, e apesar de eu usar as Tynix, que é uma coisa que eu recomendo às pessoas que vão fazer remoção de cera, antes, primeiramente, eram as escovas Tynix, né, comprar elas, porque elas fazem uma remoção, principalmente em ardósia, perfeita, né, e nós conseguimos comprar as Tynix numa loja que fabrica, numa fábrica no Brasil que fabrica as Tynix, que é um pouco mais caro, mas a gente tem as escovas. Porque a Colar importa de São Paulo, da China, e faz muito tempo que não está tendo. Então nós encontramos aqui a VEG, né? Vega, que é uma empresa que faz escovas Tynix no Brasil. Então é Vega. Acho que se eu não me engano é www.vega.com.br, mas qualquer coisa eu vou colocar aqui quem compra escova Tynix, eu vou colocar o endereço deles aqui nessa live. E eu acho importante também que eu não estou fazendo propaganda para eles, eu estou só fazendo um serviço quase de utilidade pública para as pessoas que usam as escovas e não estavam encontrando na Colar, que era o único lugar que que vende esse produto no Brasil. Então não ganho nada, mas vou colocar aqui, é o que eu considero um serviço de utilidade pública para nós restauradores. Então quem quer comprar, eu vou pôr o site depois aqui para vocês poderem estar fazendo solicitação das escovas. Mas o que eu queria falar que é muito importante é que eu cheguei na segunda-feira, eu tinha comprado um único litro, como que o Juliano me falou de um produto novo, ele me mandou umas fotos, e eu falei, nossa, fantástico, né, esse produto, ele sozinho quase ele fazia remoção, que ele na época ele estava sem as escovas, e ele falou assim, ó, fiz a remoção com a escova verde, eu usei esse produto excelente, não vou falar o nome porque às vezes não vem ao caso, porque no Brasil, aqui tem em Curitiba esse produto, mas lá onde vocês estão, talvez ele não tenha.
E eu entrei numa loja que vendia produtos de limpeza, essas lojas aqui em Curitiba tem várias que vendem rodo, essas coisas, e vende uma linha de limpeza, às vezes para restaurantes, uma linha de limpeza para pedra, para pisos e etc. E eu entrei nessa loja e perguntei para o rapaz, você tem removedor de cera? E o rapaz, puxa, ontem eu acabei de vender minha última unidade de removedor de cera. E eu comecei a olhar, eu falei assim, você não tem desengordurante, um produto alcalino, né? Daí ele falou assim, produto alcalino eu tenho esse desengordurante da marca X, mas eu tenho esse daqui, que era, até se eu não me engano, era tipo Fornax, assim o nome, que ele era um limpador de forno. Ele falou assim, tem esse produto aqui, que é, nossa, mas isso aqui tem que usar luva, porque isso aqui queima a mão. Todos os produtos químicos devem usar luva, né? Não porque queimam a mão, mas porque para não entrar na nossa corrente sanguínea ou algum machucado que a gente tem. Então sempre devemos tomar todas essas precauções. Mas esse rapaz veio e falou para mim assim, não, esse aqui é desengordurante, né? Ele é desengraxante e tal. E eu expliquei para ele assim, eu digo, então ele serve para mim. Porque ele é um produto, todo produto alcalino, a tendência química dele, ele é aquecer. E o que nós precisamos? Quando a gente quer remover uma cera, quando eu era criança, agora talvez as pessoas nem saibam disso, mas a gente usava muita cera para passar em piso de madeira. E lá na minha casa, onde eu morava em Canoinhas, o nosso piso era de madeira. Então a minha mãe, às vezes, ela derretia uma latinha de cera, porque eram produtos muito caros e até hoje, né? Acho que uma latinha de poliflor deve estar uns R$ 20, mais ou menos. Então, na época que eu era criança, isso era muito dinheiro para nós. E a minha mãe derretia. Então, todo mundo sabe que o processo, quando a cera derrete, ela faz o quê? Ela desliza, limpava a latinha e jogava na cera nova. E quando ela perde temperatura, ela volta a ficar em estado, né? Aquela cremosidade. E o que acontece com o produto alcalino? Ele derrete a cera, ele tem uma ação química que aquece quimicamente e ele acaba soltando essa cera. E foi exatamente o que esse produto fez. Então, depois o meu amigo, eu falei para ele assim: aquele produto, nossa, muito bom, mas 5 litros dele não deu quase para nada, porque estava muito grossa as camadas de cera, e lá ele não eram peças quadradas, né? Não eram umas peças. Ele era cacos de ardósia. Então a gente tinha muito problema porque era um caco mais em cima, ou embaixo ele não estava plano, então ele tinha uma falta de planaridade. Então a gente estava encontrando muitas dificuldades de só limpar com as Tynix. Então a gente teve que exagerar no limpeza perfeita. Então, eu levei esse produto, daí eu expliquei para o rapaz, eu digo, não, todo produto, eu digo, quando ele contém, por exemplo, todo produto alcalino, na verdade, alguns têm soda, né, soda cáustica. Soda cáustica também era usado muito antigamente, não existia tantos produtos como tem hoje, e a soda cáustica era usada para derreter cera. A minha mãe fazia lá, derretia aquelas escamas de, 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 de nossa, me fugiu o nome, acabei de falar, de soda cáustica, né? Derretia num panelão lá e fazia esse tempero e usava também quando ela queria remover toda a cera do piso de madeira. E o que é a soda? Soda é alcalina. Para quem não sabe, para a gente fazer o detergente neutro, nós usamos um ácido, que é extremamente ácido, e depois a gente usa a soda cáustica, mistura os dois, na verdade 50 ml, né? Naquela composição das receitas que tem aí na internet. Ácido, eu não vou me lembrar bem o nome agora do ácido, mas você faz uma mistura com o ácido, ele deixa lá o pH 7, 7 é neutro, ele deixa o pH com 3, 4 e depois você mistura a soda e você neutraliza o produto. Então, todo detergente neutro, ele tem a sua acidez, né, extremamente ácido, e você quebra ele, neutraliza ele com produto alcalino, para ele ficar um neutro. E você tem que usar aqueles pigmentos tal para você ver. Então, todo detergente neutro também, na sua fórmula, quando você fabrica ele, você vai usar tanto o alcalino como um produto extremamente ácido para você fabricar ele. Então, o que acontece? Esse produto que eu comprei, ele era muito forte, ele era soda mesmo, você sentia o cheiro da soda nele.
mas ele foi fantástico, porque nós estávamos fazendo. E quando o Juliano me perguntou, daí eu tinha comprado, eu lembro que esse produto que ele me deu o nome custava R$ 75, 5 litros, e esse produto que eu comprei custava R$ 30. Daí ele falou assim, daí deu certo, conseguiu fazer só com aqueles 5 litros que tinha lá para vender, e eu ia comprar tipo mais uns 5, porque ele fez uma propaganda tão boa e eu vi o resultado do produto que realmente era muito bom, e eu ia comprar uns 5 litros já para ter em casa. E quando eu fui, que eu usei só 5 litros e não tinha, que eu fui e comprei esse produto que era extremamente alcalino, desengordurante, limpa forno mesmo, né, que ele era indicado, era o nome dele, era que eu lembrava assim, quase um limpa forno. E eu fui e passei nessa pedra para remover a cera, ele não teve, como a pedra é bruta, ele não queimou nada essa pedra, porque era uma ardósia, e nós usamos esse produto por R$ 30. Então, quanto menos marca, não for uma marca muito conhecida, você tiver uma pedra bruta, eu não estou falando para você remover cera de mármore com esse produto, que você vai acabar com todo o brilho do mármore. Quando você quer usar um produto que esteja impregnado de cera, que seja uma pedra bruta, sem brilho, você vai poder usar um produto extremamente alcalino, mesmo que ele seja um limpa-forno de R$ 30, 5 litros. Então, o outro produto me custou 75 e nessa de eu trocar, comprar esse outro produto, eu achei, inclusive, que o produto de R$ 30 ele foi muito mais superior. Eu usei muito menos dele para fazer o mesmo tipo de limpeza do que eu usei com aquele produto que custava 75. Mas como eu sempre falo para vocês, tomar todos os cuidados. Todo produto químico, ele não sendo neutro, vocês têm que usar luva, vocês têm que usar máscara, né? Não recomendo vocês usarem produtos com ácidos fluorídricos, né? Que são a base de flúor. Então, eles fazem limpeza? Fazem, mas eles são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Eu até lembro uma vez que tinha um comercial, o rapaz colocou um comercial dele fazendo uma limpeza com esse produto à base de ácido fluorídrico e eu me lembro que ainda o Rodrigo ele fez um comentário embaixo, nossa, ele está deixando o piso lindo, pena que em pouco tempo ele vai perder os ossos, né, dos dedos, da ponta dos dedos, porque esses produtos eles acabam penetrando nos nossos poros, né, principalmente ali do jeito que ele usava, sem luva nenhuma. Isso aí, com o passar do tempo, ele acaba corroendo nossos ossos, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente compra. Alcalino, removedor de cera. Sulupan também é um ótimo removedor de cera. Então, às vezes, você encontra aí um Sulupan até por R$ 40. E ele é fantástico para tirar gordura. Quando a gente fazia muito pós-obra, ou às vezes tem um restaurante aqui próximo que é de um amigo nosso, e às vezes ele pede para a gente fazer uma limpeza no piso dele, que está extremamente engordurado, é uma cerâmica, e a gente vai lá, já limpa aquelas grelhas dele, então ele derrete toda essa gordura. Então o Sulupan também é um produto excelente, que não é tão caro. Às vezes as grandes marcas, claro que quando eu estou falando de um mármore polido, de um porcelanato, eu não vou indicar vocês usar esses produtos, vocês têm que usar produtos que são recomendados para esse tipo de tratamento e não coisas extremamente muito fortes igual eu usei. Eu usei porque nós tínhamos um produto bruto, né, que era uma ardósia extremamente impregnado de cera e que eu precisava remover a cera, bem como às vezes isso acontece também com basaltos. E no basalto você também pode usar, se ele estiver bruto, né? Porque você vai fazer uma limpeza perfeita, às vezes é até melhor do que você usar um produto mais caro como o Xilol, que eu sempre falo para vocês. Xulol ou Tolueno, Toluol. Só que esses produtos, o Tolueno e o Toluol, eles são fiscalizados pela Receita Federal. Então, por CPF, eles não vendem nunca mais de 2 litros para você. Então, você tem essa restrição. Nós costumamos aqui para fazer, às vezes, quando você precisa fazer uma película que você quer que solte muito rápido, o que a gente costuma fazer? Nós costumamos misturar o xilol com toluol. Então, a gente pega 5 litros de xilol para 1 de toluol e ele fica um super removedor, porque esses dois elementos, esses dois produtos químicos, eles são removedores universais. Então, à medida que você começa a pesquisar, que você começa a entender de produto químico, fica muito mais fácil. E o rapaz que estava me vendendo, ele não tinha nem ideia
que ele ia deixar de vender um produto porque ele não fazia a mínima ideia do que ele tinha na prateleira dele o que eu queria comprar. Então eu até vou voltar lá amanhã e eu vou falar para ele, o meu que eu comprei não teve resultado, não surtiu efeito nenhum, não era bom, mas eu vou voltar lá e falar para ele, olha, isso daqui você pode vender quando a pessoa vir fazer a remoção de cera, desde que seja numa dose, uma pedra bruta, você pode recomendar esse produto que ele é muito bom, extremamente eficiente. E tomar muito cuidado, e principalmente quem já está trabalhando, que trabalha com remoção de cera, é uma dica que eu deixo para vocês, muito barata, né? É porque o que eu passo sempre para vocês, o nosso maior, o que nós temos, qual que é a nossa maior despesa hoje de uma empresa de restauração de piso? As horas trabalhadas, a mão de obra. Então eu vejo muitas pessoas, e eu via um tempo atrás, quando eu trabalhava com a venda de produtos, que as pessoas queriam economizar no produto. E o produto não é tão caro assim. O que é caro é a mão de obra. Eu sempre falava quando eu vendia os produtos, às vezes, para as pessoas que iam usar na casa, muitas vezes não eram nem prestadores de serviço, mas eu colocava assim, tá, se você pegar, mas aqui diz que a diluição é 1 para 100 litros. Eu falei, claro, é 1 para 100 litros, mas uma limpeza extremamente leve. Agora, se você quer fazer uma remoção eficiente, um trabalho muito mais rápido, quanto mais puro você usar, melhor vai ser a tua eficiência. No caso da empresa, das empresas que fazem restauração, nós trabalhamos com a mão de obra. Quanto antes eu terminar um trabalho, antes eu vou para outro cliente. E lá eu tenho uma nova receita, um novo faturamento, e isso é o mais importante. Então a gente não deve se apegar, às vezes, querer economizar produto. Usa o produto sempre mais puro, porque isso vai render horas de trabalho. E horas de trabalho significa que eu vou terminar antes e que eu vou poder pegar um outro cliente o mais rápido possível. Ou, no nosso caso aqui, como eu já sei, eu consigo precisar, exceto trabalhos externos, né? Como todos sabem, eu estou em Curitiba. Curitiba é um lugar que chove muito, então a gente não pode muito contar, né, com essas coisas assim de tempo, que o tempo vai ajudar, não dá para se fiar muito em previsão de tempo. Curitiba é muito grande, às vezes chove aqui, mas lá no bairro que eu vou trabalhar não chove. Ou chove lá, tá chovendo aqui, mas lá onde que eu tô indo não tá chovendo. Então, quando é externo, você não tem como fazer precisar muito. Agora, quando você vai fazer um trabalho interno, eu dou um dia, porque eu sempre deixo uma máquina de reserva, às vezes estrago uma máquina, mas eu sempre preciso, assim, eu deixo sempre uma máquina sobrando e um dia sobrando na agenda para eu nunca perder o time, né? Então eu já sei mais ou menos. Um dia extra é se acabar a luz, se acabar a água, se estragar um equipamento, se eu precisar voltar a buscar alguma coisa, se eu tiver alguma ocorrência, né? Então, assim, ocorrências previsíveis que dá para se prever e dá para ver como vai resolver. A cada, por exemplo, 10 dias, que o serviço é 10 dias, eu vou aumentando mais um. Então, por exemplo, um serviço vai durar 15 dias, eu aumento mais um nele, porque eu não sei se em todo esse prazo vai acontecer mais alguma ocorrência. Então, normalmente é muito, muito difícil eu errar prazos. Eu normalmente erro prazo quando é muito grande e eu coloco lá 2, 3 dias para cada 5 dias e eu acabo, no final das contas, não tendo nenhuma ocorrência, nenhum problema e acabo ganhando aqueles dias lá no final. Uma coisa também que eu quero alertar muito vocês, o que, que aconteceu? Nós temos um cliente que de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, cada ano a gente vai lá fazer alguma coisa diferente. Então, quando vence a impermeabilização de dentro, nós estamos fazendo a de fora. Quando vence a de fora, nós estamos fazendo a de dentro. E o que, que aconteceu? Tem uma área, às vezes você molha uma superfície e às vezes essa superfície tende a manchar. Então lá eu estava indo para outro cliente, né? E aí que eu dou para vocês uma dica muito importante assim. Eu estava chegando no outro cliente e a pessoa veio com essa ocorrência que tinha acontecido de uma pequena área ter ficado com algumas manchas. E você sempre se ater no seu cliente, principalmente aquele cliente teu que é fiel. Então, hoje estava chovendo em Curitiba, eu chegando numa cliente e a outra me ligou que apareceram umas manchas, umas fissuras. E era um limestone, ele ficou escureceu assim, né? Só que era uma área que ele já tem uma. Todas as vezes que eu vou lá, o banheiro, que é mármore branco, tem manchas. Então,
o que aconteceu foi que estava muito úmido, ele umedeceu, eles fecharam a casa, a água que estava em cima, ela subiu. Quando ela subiu, ela trouxe as manchas do contrapiso, né? Mas uma coisa, quando acontece isso, a gente nunca deve, assim, você se desgastar com aquilo. Porque sempre acaba dando tudo certo. Então, nós estávamos chegando hoje de manhã, quem é de Curitiba sabe, choveu muito. Agora que está limpando o tempo aqui, nós estávamos chegando no cliente só para fazer umas laterais dessa ardose que nós fizemos nesse segunda e terça, né? Que nós fizemos a limpeza, eram 150 metros quadrados de limpeza para remoção de cera. Olha, 150 metros quadrados, nós estávamos em 3 pessoas e 2 máquinas. E toda ela estava tomada de ponta a ponta, e os cantos são piores porque eles não têm desgaste. E nós conseguimos, vamos dizer assim, a peripécia, vamos colocar assim, o impossível. Nós fizemos o impossível, que era fazer 150 metros de remoção em uma ardósia que eram lascas de ardósia, né, era cacos de ardósia, em 2 dias. Então, na verdade, o que ficou lá hoje, que deu 2 horas de trabalho, eram os cantos de portas de uma outra área que a gente fez ontem à tarde, estava extremamente úmido. Então, nós fizemos 150 metros quadrados. Foi aí 75 metros quadrados de remoção por cada dia que a gente fez, né? Então, é isso que eu falo da importância do produto. O produto foi fundamental. A dosagem do produto mais forte, as escovas mais fortes, a técnica nossa fez com que a gente tivesse essa produção. Talvez qualquer outra empresa fosse passar uma semana lá para fazer o que a gente fez, mas nós usamos os equipamentos certos, a quantidade de máquinas eram 2 máquinas e foram extremamente eficientes, né? E o produto também ajudou. Então, essa combinação é que fez esse milagre ali de a gente fazer essa produção toda. Só que quando eu cheguei lá hoje de manhã, eu precisava me deslocar e eu fiquei assim, pensei, nossa, porque esse cliente é importante, todos são importantes, todos os nossos clientes, uma coisa que vocês têm que ter muito em mente de vocês, todos têm importância. E você não pode magoar nenhum dos seus clientes. Nenhum dos seus clientes. Não importa se você foi uma vez, 2, 4 ou 10. Não importa. Então você fica naquela saia justa de como que você vai proceder naquele momento. Você precisa resolver um problema do teu cliente importante, mas você tem o seu cliente importante aqui. Você está chegando nele, vai acontecer. Quem trabalha vai acontecer ou já aconteceu. Então nós chegamos, como estava uma chuva muito torrencial quando a gente chegou, essa nossa cliente de hoje falou assim, nossa, eu até achei que vocês não vinham, estava chovendo, né? Daí aí foi a deixa, porque realmente nós íamos partir para aplicação de película. O tempo que estava não ia secar tão rápido assim. A gente precisa, quando nós estamos dentro de uma casa, você tem que contar muito com a temperatura ambiente que você tá, porque você precisa que aquele produto seque rápido. Não é que porque tá chovendo não vai secar. Daí eu já aproveitei e falei assim: não, nós chegamos aqui, nós vamos fazer toda a limpeza dos cantos que faltaram ali da cozinha e da lavanderia, que eram pedaços mais pequenos. Nós vamos fazer essa remoção e eu vou embora porque eu tenho um outro problema para resolver. Eu vou atender uma outra cliente agora, que surgiu um problema que antes de eu vir para cá, eu finalizei ela, mas ficou tantos dias fechada a casa e apareceram umas manchinhas lá, eu vou lá resolver. E amanhã, né, está marcando sol, então amanhã a gente vem e termina de resolver. Tudo bem? Não, tudo bem, eu entendo, eu também acho que você tem razão. E dali nós voltamos para o nosso depósito, trocamos o equipamento, porque nós íamos usar outras coisas, e fomos para o nosso outro cliente lá atender ele. E não era nem também, não era aquele bicho de 7 cabeças, eram coisas que eram fora da nossa, não eram coisas causadas pelo nosso trabalho. Foram manchas que verteram do piso e o pessoal lá conhece tanto o nosso trabalho que estava super tranquilo, foi super tranquilo. E ele sabe do nosso comprometimento e da nossa responsabilidade. Então isso é sempre interessante, né? Você ter sempre esse escape, você ter sempre pensamento rápido. Quando você é um prestador de serviço e você não quer magoar ninguém, você não deve magoar ninguém, você tem que sempre se manter assim. Uma outra coisa, a verdade sempre é a melhor atitude sua, é falar a verdade. Eu ia ter problema caso não tivesse chovendo, eu ia ter que deixar uma pessoa ali, pegar mais um e eu ir lá resolver o problema.
mas graças a Deus a gente não precisou. Então esses insights vocês têm que ter e sempre manter a calma, porque tudo vai se resolver no final. O importante é você sempre atender o seu cliente, você nunca deixar ele no vácuo, você não dar uma resposta. Então tem coisas que vocês têm que ser pronto atendimento. Vocês fizeram uma coisa ontem, 2, 3 dias depois aconteceu um problema, vocês têm que ir lá resolver. Sabe, ir lá ver, dar uma resposta, ver como que, e dar a solução do problema. A verdade sempre será a nossa melhor companheira em qualquer momento, né? E graças a Deus deu tudo certo, já está tudo resolvido. Amanhã o nosso tempo está melhorando, o tempo aqui de Curitiba melhorou, está marcando sol, pelo menos para amanhã nas previsões, e a gente vai lá e vai resolver. Então tá tudo certo, como tá certo. Manter sempre a calma nessas situações, né? Essas dicas são super importantes para vocês que querem estar nesse mundo, né? Uma coisa que eu estava analisando também, que é muito legal do nosso trabalho, principalmente para quem gosta de se comunicar com as pessoas. Uma coisa assim que eu amo mesmo, além do meu trabalho, do que eu faço, do resultado que gera o meu trabalho, é a quantidade de pessoas que você conhece. Então cada dia você está num lugar diferente, você não tem uma rotina, embora o nosso trabalho seja muito parecido, sempre muito parecido, né? São com as máquinas, ou é a máquina de mão, ou é a máquina grande, ou são escovas, ou são lixas, ou são polimento. Nosso trabalho sempre vai ser muito parecido, mas em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Então você tem a capacidade de você conhecer muitas pessoas, você escutar muitas histórias, né? Eu até quero fazer um vídeo para vocês, uma aula, talvez semana que vem eu faça essa live, falando para vocês dos tipos de clientes, né? Vou fazer essa live para vocês, só que eu vou ter que numerar todos os tipos de clientes que a gente já passou pela nossa mão, que eu falo assim, tem o cliente terapia, que é aquele cliente que ele gosta de conversar, ele gosta de contar histórias, né? Tem também o cliente chupacabra, que eu chamo de chupacabra, que é aquele que sempre quer alguma coisa a mais, que você já fez o orçamento, que ele manda você fazer um orçamento reduzido e ele quer sempre mais, ele quer te sugar até o último, já que você tá com a máquina na mão, já que você tá aqui, já que tá ligado, já que tá não sei o quê. Então ele sempre força você a fazer uma coisa a mais. Então a gente sempre enumera esses casos dessas pessoas e tinha uma coisa muito interessante que o meu amigo falava. Às vezes eu pegava algum cliente assim problemático, né? E eu falava para ele: "Puxa, Paulo, hoje eu tô com um cliente que, meu Deus do céu, não sei o que que eu faço. Pensa na pessoa chata." Ele falou assim: "Deixa eu te dar uma notícia. Você nunca vai encontrar o teu pior cliente, porque sempre algum vai superar aquele. O próximo vai ser pior do que aquele. Então, o mau cliente ele costuma se superar. Então, você nunca vai ter o pior. Sempre vai ter um que vai superar o outro. Mas, olha, não é nem bom falar porque faz tempo que a gente tá encontrando só pessoas legais, só pessoas bacanas, que não dão problema, que a gente faz o nosso trabalho. Porque essas pessoas, elas tendem normalmente o cliente que te dá muito problema é aquele que não quer te pagar. Então você vai ter muito problema depois para receber. Às vezes acontece, por exemplo, da gente pegar uma obra muito grande, nós tínhamos uma obra muito grande para fazer fora de Curitiba, e às vezes não é interessante. Daí eu até ia pegar em parceria com um amigo meu, nós íamos fazer junto essa obra. Mas também assim, tá aquela obra que a gente não sabe se vai fechar ou não, uma hora dá uma data, outra hora dá outra data. E daí esse meu amigo falou assim: sabe que nem é tão ruim assim a gente não pegar essa obra? Eu digo assim: não é nada ruim. Porque se você tem um problema igual aconteceu aqui em Curitiba, que você vai resolver, você tá aqui, sai da tua casa, no máximo 40 minutos você tá lá no cliente para você resolver. E se você pega um trabalho em outra cidade, que são 3 horas de viagem até lá, e se tem um problema lá, você tem que sair, largar tudo que você está fazendo aqui na tua cidade, para você fazer uma viagem, para você ir lá ver qual que é o problema, para você resolver, carregar todos os teus equipamentos no teu carro e você ir para longe da tua cidade. Eu falei para ele: não é nada ruim. Às vezes trabalhar muito longe de casa, você tem que usar muito da sorte, porque já tinha problema que o cliente não queria dar entrada, ia pagar só no final, e daí a gente não pode jamais
Nem sair de casa nem para Curitiba sem receber a entrada, você imagine fazer uma viagem com funcionários, com equipe, com todo mundo para outro lugar. Não recomendo que ninguém faça isso. Então, porque é bem complicado. A gente fez muito isso, viajamos muito Paraná, quando eu fazia assistência técnica para Giotoco, que é uma empresa de porcelanatos que faliu, acabou falindo. Também viajei muito para Secrisa, fazia assistência técnica para eles um tempo atrás, mas não são coisas que eu recomendo, porque se acontecer, nunca aconteceu, eu acho que uma vez, não, mas não chegou a ser um problema, assim, eu até achei que tinha sido, não, mas não chegou a ser um problema. E você tem que resolver, sair da tua cidade para você resolver coisas, então é muito mais interessante você permanecer onde você está. Sabe, coisas muito longe requerem muito esforço de você ter deslocamento de equipamento, se estragar alguma coisa. Se imagine se eu conto com um dia, se em Curitiba, se estragar um equipamento, por uma viagem fora, eu tenho que contar com muito mais ou ir com um caminhão de máquinas e produtos para lá, para contar com todos os intempéries que podem surgir nessa etapa de viagem, né? Então tem coisas que você pensa assim, não, tem coisas que não vale a pena. Então, gosto de trabalhar da forma que eu gosto, o meu modelo de negócio é esse, eu sempre falo para as pessoas, eu sou exclusiva daquele cliente naquele momento que ele me contratou, eu vou trabalhar só para ele, eu não vou trabalhar para outra pessoa, porque esse é o meu modelo de negócio, é um modelo de negócio que funciona muito, os clientes gostam ainda, apesar do mundo tão globalizado, eles gostam ainda de serem exclusivos, de terem uma pessoa que trabalha para eles e que está atendendo eles e dando atenção. E é dessa forma esse modelo de negócio funciona muito para mim. Eu até comentei com uma cliente nossa, que é uma juíza, e eu falei para ela, num primeiro momento, as pessoas param e pensam assim, não, a Suzane não ganha muito dinheiro, porque ela não consegue atender 3, 4 clientes ao mesmo tempo. E nisso a pessoa tem razão. Se for por volume de serviço, realmente, eu não ganho muito. Mas num curto espaço de tempo, eu vou ganhar muito mais, porque eu vou ter menos problemas. Então, quando eu estou junto com a minha equipe, eu estou atendendo meu cliente, eu estou resolvendo todos os problemas, eu estou sanando todos os problemas que podem acontecer. Então, eu vi uma coisa aqui, eu já vou lá e resolvo. Eu vi aquilo ali, eu já vou lá e resolvo, porque eu estou lá naquele momento presente, né? Estou presente com ele, estou presente na obra. Então, eu estou fiscalizando, eu estou trabalhando junto, estou vendo cada coisa. Agora, se eu colocar uma equipe lá, e eu vou lá, passo lá rapidinho, porque eu já estou indo para outra obra, e para outra obra, e para outra obra, eu não vou ter essa capacidade e ter todo esse cuidado que eu tenho hoje com o meu cliente. Então, eu tenho menos problemas. E como eu trabalho com todo mundo, o trabalho sai conforme o meu estilo de trabalho, conforme a minha rapidez, conforme todo o método que a gente usa para ser muito rápido, para fazer 150 metros quadrados de remoção de cera em 2 dias, porque eu estava junto. Talvez se eu deixasse as mesmas pessoas, substituísse eu por uma outra pessoa, com certeza aquele serviço ia levar mais tempo, porque as pessoas, os funcionários, não tendem a respeitar tanto o método de trabalho. Então, o conhecimento, esse método, a forma, a logística, é do proprietário da empresa, da pessoa que tem mais interesse, que zela mais, que cuida mais dos seus clientes. Então, essa dica eu deixo para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, basta postar aqui embaixo, postar nas nossas redes sociais. Nós estamos com o nosso canal no Instagram, Facebook e YouTube, né? E se vocês que estão assistindo ainda não sabem, nós temos o nosso e-book de remoção de manchas. Para vocês acessar, basta entrar no nosso site www.restauradorvip.com.br/comunidade e acessar lá e se inscrever na nossa comunidade, que nós mandamos para você por e-mail. Não esqueça de colocar o seu melhor e-mail e vocês vão receber lá o nosso e-book de remoção de manchas e vão saber como que eu resolvi a mancha que a gente teve, aquele problema lá no limestone hoje, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, basta postar lá nas nossas redes sociais que depois eu respondo lá para vocês. Até a próxima quarta-feira.